Capítulo 5, então, tempos verbais. Vamos falar um bocadinho mais ao detalhe sobre este capítulo. A ideia aqui, ao escrever os tempos verbais, era utilizar a língua, porque a nossa língua, aliás, a nossa língua, assim como qualquer outra cultura, pode haver outras culturas que não tenham os tempos verbais passado, presente, mas eu também não tenho experiência suficiente para falar sobre isso. Mas, por norma, em todas as línguas nós temos passado, presente e temos o futuro. Ou seja, falamos como eu ontem comi um gelado, ou ontem fui às compras com a minha irmã. Amanhã vou fazer o almoço, vou fazer peixe assado com arroz, qualquer coisa assim do género. Ou seja, em termos de linguagem, quando nós estamos a falar, estamos sempre a falar de passado, presente, futuro, andamos alguns na linha do tempo, não é? Ou seja, andamos quase que aos zigue-zagues. E é muito difícil, ou às vezes cada vez mais se torna um desafio, as pessoas manterem-se conscientes do momento presente e conseguirem falar das coisas no presente. Especialmente quando elas querem determinadas coisas que ainda não aconteceram. Se elas ainda não aconteceram, então as pessoas não vão conseguir falar como se fosse presente. Vão sempre falar, eu quando crescer quero ser isto, quando tiver o trabalho estável vou fazer aquilo, ou seja, estão sempre a projetar-se para o futuro, ou então estou sempre a ir para trás e sempre a contar histórias do passado. Eu fiz isto, eu casei-me com a pessoa tal, eu fiz aquilo, ou seja, andam sempre para trás e para a frente. E o que acontece é que quando nós estamos no passado, nós não estamos aqui, mais uma vez. Podemos estar aqui, mas a maior parte das pessoas, quando fala do passado, elas projetam-se completamente para o passado. Ou seja, é como se a minha identidade já não fosse a que está aqui no presente, tivesse ido alguns lá no passado e eu dizia, olha, eu quando tinha 14 anos fazia isto e fazia aquilo e de repente eu estou-me a rever a minha identidade como se já estivesse lá no passado. Ou então, daqui a 5 anos eu quero ter o trabalho tal e quero ter a família tal e não sei o que, sei o que mais. E o que acontece é, mais uma vez, a pessoa está-se a projetar no futuro. E então, quando se trata de satisfação de estar aqui no presente, é às vezes desafiante. Como o livro foi feito com o objetivo de ajudar pessoas que estivessem em dificuldade, ou seja, estivessem mais em baixo, mais deprimidas, o objetivo deste capítulo é, no fundo, trazer a pessoa para o presente. É ela começar a perceber que, linguisticamente falando, nós podemos ir para trás e podemos ir para a frente, mas, em última instância, as coisas só podem acontecer aqui e agora. Se eu disser eu era feliz, ou eu serei feliz, ou eu vou ficar feliz, na verdade, eu não estou a viver uma realidade. Não é real, ou seja, eu posso estar a falar do passado ou posso falar do futuro, mas as coisas não são reais, não está a acontecer. Se eu disser eu sou feliz e se eu me sentir feliz neste momento, então aquilo está a acontecer, é real. Porquê? Porque está a acontecer neste momento presente. E aqui o desafio é a pessoa saber distinguir aquilo que é a sua identidade no aqui e no agora e aquilo que foi ou aquilo que será, porque aquilo que foi e aquilo que será, como eu estava a dizer, em última instância, não existe. Não há essa personalidade. Fisicamente falando, neste momento, essa pessoa não existe. A Mercedes, por exemplo, que se casou aos 17 anos, por exemplo, não estava naquela altura, quando isso aconteceu, foi no passado, ou seja, foi alguns num tempo, mas em termos físicos já não existe esse ser. Se formos a falar em termos de aqui e agora, ela já não existe. Faz sentido isto que eu estou a dizer? Pois não, já amontoa ao espelho. Sim, pronto. Qual é que é? Há que eras. Qual é que é o desafio aqui? Eu quase que faço aqui um discorrer do que é que eu sou, não é? Ou seja, é importante saber o que é que eu sou e não o que é que eu era ou o que é que eu serei, porque
o mais importante é viver o momento presente, não é o que passou ou o que vai acontecer. Porque o que acontece muitas vezes é quando a pessoa entra em depressão, a depressão muitas vezes está muito associada, pode estar associada ao futuro, mas em grande maioria acaba por estar associada ao passado. Há sempre alguma memória que a pessoa tem relacionada com a sua própria identidade que vai buscar ao passado. Então, Sim, vamos sim. dizer, uma pessoa que, por exemplo, acabou uma relação de longa data, já estava junto com aquela pessoa há de 20 anos, por exemplo, e acabou e deu-se um divórcio, ou então as pessoas estavam juntas e separaram-se. Pode causar um grande momento de dor porque a pessoa alimentou muitas memórias, pronto, a grande parte delas, diria, né, para terem ficado até 20 anos juntos, positivas, ou então pelo menos havia um sentimento de esta pessoa faz-me sentido na minha vida. E o problema é que muitas vezes as pessoas não conseguem dissociar a identidade que elas eram quando estavam com aquela pessoa da identidade que elas têm agora, não estando com aquela pessoa. E é importante as pessoas lembrarem-se quando nós não nascemos agarrados a ninguém. Podemos vir da mãe, sim, mas e podemos dizer temos uma mãe, mas em última instância eu sou um ser independente. Eu não dependo mais, a partir do momento que eu começo a crescer e a desenvolver, eu já não dependo mais da minha mãe ou do meu pai para continuar a viver. Assim como eu não dependo do meu marido, assim como eu não dependo dos meus filhos, ou seja, somos todos entidades independentes. E também não nasci com uma casa, como é que dizer, com uma casa, como que diz, eu quando nasci não vinha uma casa agarrada a mim, não é? Não vinha um trabalho agarrado a mim, não vinha, eu vim completamente desapegada de tudo e de todos. Então, o que acontece é que à medida que vamos criando a nossa identidade, vamos associando que a nossa identidade é aquilo que nós temos e são as relações que nós temos com as pessoas. E quando há esse apego e entramos numa espécie de crise, depois é muito difícil as pessoas conseguirem desvincular a sua identidade daquilo que viveram no passado. E mais uma vez, então, eu faço neste capítulo é um transcorrer para que a pessoa se foque no momento presente. Também falo do futuro, porque há pessoas que estão constantemente a falar e a ansiar para um futuro. Quando eu tiver uma casa, quando eu casar, quando eu for rico, quando eu tiver aquele carro que eu quero, aí vou ser feliz, aí vou estar feliz. Quer dizer, então estão sempre a projetar expectativas para o futuro, sempre a desejar ter algo ou ser algo e nunca se estão plenamente satisfeitas com o facto de estarem aqui e agora, porque só aqui e agora é que nós podemos criar alguma coisa. No futuro, se eu projetar expectativas para o futuro, eu só vou criar maior ansiedade. Se eu estou a pensar em passado, eu estou a deprimir. Se eu estou a pensar em futuro, eu estou a ansiar. Faz sentido isto? Sim, sim. Que ia comentar qualquer coisa? Ia comentar qualquer coisa? Dizer qualquer... Estava a dizer que realmente nós às vezes devemos fazer mais o desapego, mas de tudo, de tudo. De vez em quando, nem que fosse uma vez por ano, devia-se fazer uma limpeza de desapego de muita, muita coisa. Sim. Quando nós dizemos desapego, atenção, há pessoas que interpretam isto mal porque dizem, mas tu não podes viver sem uma casa, agora o que é que vais fazer sem teres família? Agora o que é que vais fazer? Vais para o meio da mata e vais te isolar toda a gente? Não é isso, não é esse tipo de apego. Nós estamos a falar, mas isto é importante também esclarecer, porque as pessoas às vezes não percebem. A Mercedes percebe, mas é importante também esclarecer isto para quem ouvir isto. É que este desapego que nós estamos a falar, que a Mercedes fala muito bem, é um desapego da minha identidade aos outros, ou seja, os outros acrescentam valor, mas não em última instância não fazem parte da minha identidade, ou seja, não fazem parte da minha identidade ao ponto de eu não consigo viver sem isto, ou sem aquilo, ou sem esta pessoa. É este tipo de desapego que estamos a falar, que é claro que quando é uma pessoa muito importante para nós e que, vamos dizer, infelizmente partiu, claro que vamos sentir dor, claro que vamos sentir algum sofrimento,
mas não aquele sofrimento contínuo como quem diz, sem esta pessoa eu não sou nada, não é? Não podemos chegar a esse ponto, porque é o que eu disse, nós nascemos separados, então vamos morrer e vamos continuar a morrer separados, ou seja, separados como quem diz, uma identidade única, uma essência única. Não precisamos de estar aqui com apegos, porque para todos os efeitos um apego acaba sempre por causar sofrimento, seja um apego às memórias do passado ou um apego às memórias do futuro, projetando nas pessoas e no trabalho ou na vida que nós temos expectativas, elas vão ser sempre frustradas. Portanto, é viver o aqui e agora, é viver com consciência de que, ok, eu tenho isto, eu tenho estas relações, mas tudo é temporário. E a única coisa que eu tenho como garantia não é o meu passado, não é o meu futuro, é só o presente. É só aqui e agora. Neste momento, este momento que estamos a viver agora, neste momento, é a única coisa que nós temos como garantida. E mesmo assim, esta conversa que estamos a ter já passou. Portanto, significa que a Sheila que começou a fazer este vídeo já passou, já não existe. Agora existe uma nova Sheila e cada milissegundo nós estamos sempre a criar uma nova identidade, uma nova identidade, uma nova identidade. E o que ficam são as memórias daquilo que nós fizemos. Isto é a parte mais complicada que as pessoas têm de perceber, é que o tempo é uma ilusão, não é uma coisa real. É verdade. O tempo é mesmo uma ilusão. Pronto. É ilusório porque só existe na nossa cabeça. Se nós pensarmos no caso de um animal não tem noção do que é o passado ou o futuro. Ele só vive agora. Vive agora de acordo com os seus instintos. Ainda que possam dizer que os animais têm memória, porque, por exemplo, os gatos, imagina, um gato perdeu-se e de repente, mas ele lembra-se da casa, tanto que ele voltou até para casa. Tudo bem, mas ele não tem consciência de que ele se lembra. Simplesmente as memórias já existem nele, mas ele não tem consciência do que é passado ou o que é futuro. Nenhum animal na Terra, a não ser o ser humano, tem consciência do que é o tempo. E por isso mesmo que, por um lado, somos inteligentes porque conseguimos aprender com os erros e evoluir, não é? Como espécie. Por outro, somos altamente burros no sentido de que agarramos a coisas que, na verdade, em realidade, no aqui e no agora não existem. Não é? Sim, sim. E que às vezes nem vale a pena. Sim. Sim. Quando às vezes aquelas pessoas chatearem-se a dizer eu lembro muito bem que o ano passado fizeste isto, eu nunca te vou perdoar por aquilo que fizeste. Quer dizer, a pessoa está a culpar a pessoa, aquela pessoa em questão, por aquilo que ela fez no passado. Ou seja, no passado já não existe. Portanto, não faz sentido estar-se a agarrar a esse tipo de histórias, não é? Terem pessoas a apontar dedos porque tu fizeste aquilo, já não é perdoável e aquilo aconteceu no passado. Não faz sentido. Pronto, é um bocadinho isto. É as pessoas agarrarem-se demasiado a coisas que já aconteceram e depois alimentarem o rancor, o ódio, a angústia, a tristeza por algo que na verdade já não existe. Pronto, aquela situação já foi pontual, passou, mas a pessoa continua a vivê-la como se fosse presente, como se ela ainda existisse agora, como se aquela situação que aconteceu naquele momento ainda existisse agora. Então o que acontece? A pessoa está a transportar emoções que não devia estar a viver agora, ainda está a transportar estas emoções do passado. E ganhar consciência sobre isto, por não, já faz toda a diferença. Não quer dizer que a pessoa vá se curar de um dia para o outro, porque às vezes as memórias podem ser tão traumáticas que podem levar, às vezes, meses, anos a curar. Mas só o facto da pessoa tomar a consciência de que ela não é as feridas do passado, não é as alegrias, nem as tristezas, nem essas coisas todas que passou, que isso apenas serviu para que ela crescesse e tomasse consciência de quem é que ela é agora no momento presente, isso já faz toda a diferença. Pois é, mas isso tem que ser com pessoas que realmente demonstrem e falem sobre isso, porque as pessoas não estão assim tão... Portanto, não têm assim tanto entendimento que realmente se consiga perceber logo isso. Sim, não fomos ensinados por ninguém a dizer, olha, aquilo que tu viveste já não és tu. Tu tiraste aquela fotografia e aquilo já não és tu, para todos os efeitos. Mas como assim?
faz assim um nó na cabeça das pessoas perceber esta coisa do tempo, porque para nós o tempo é muito real e vivemos muito à base do tempo. Pois, por isso é que há os psicólogos e as psicólogas que realmente ensinam. Isso são ensinamentos. Sim. A pessoa, quando realmente está com esses valores, se for uma psicóloga, portanto, ensina e a pessoa já consegue distinguir uma coisa da outra, não é? Porque a pessoa não sabe. Sim. Eu tenho aqui a citação do Gandhi que realmente diz... Por isso é que os psicólogos estudaram e trabalham, não é? Sim. Com as pessoas, não é? Sim. Com a mente. Isso também faz parte, não é? Sim, ajudar a pessoa também a compreender isso internamente. Mas o Gandhi diz que existem 2 dias no ano em que não podes fazer nada e realmente é ontem e o amanhã, portanto... Ontem... Mas ela era uma pessoa iluminada. Sim, ontem e amanhã não existe. Se eu disser ontem eu comi isto, o ontem e o eu comi já não existe. Se eu disser, olha, amanhã estou a pensar fazer isto. Não existe, porque imagina que amanhã eu digo que eu vou fazer, sei lá, arroz com feijão e depois acabo por fazer carne assada com massa. Quer dizer, não existe. Ou seja, foi uma realidade que eu quis projetar agora, mas que ainda não aconteceu. Até pode acontecer e eu realmente acabar por fazer aquilo que eu tinha planeado inicialmente. Mas é uma probabilidade, ou seja, ainda não se projetou, ainda não se concretizou, não se manifestou. Então até lá não vale a pena. A pessoa pode fazer planos, sim, e deve fazer planos, se for uma coisa que faça sentido para ela, não é? Mas, em última instância, saber que o futuro também não existe. É apenas uma projeção da mente. Que nós temos essa capacidade de andar para trás e para a frente no tempo, mas o tempo, mais uma vez, é um construto da mente. É para que o ser humano tivesse a noção de que veio de algum sítio e vai para algum sítio. Ou seja, só o ser humano tem este conceito de evolução. Só o ser humano tem consciência de que pode evoluir. E isto é uma grande característica, é uma grande virtude. Por outro lado, se as pessoas não se aperceberem disso, vão andar para trás e para a frente no tempo sem se perceberem que existe este conceito de evolução. Simplesmente têm uma vida linear e vivem da mesma maneira e não questionam o que é uma coisa, o que é outra, andam sempre na linha do tempo a acreditar que existe passado, presente e futuro e pronto. Aliás, passado e futuro. Quando acontece isso, as pessoas nem sequer se lembram do presente. E porquê é que o presente se chama presente? Porque é um presente. Não é? O momento presente é o maior presente que nós podemos receber na vida. Mas é uma verdade. É uma verdade. É muito complicado. Há coisas que são complicadas, mas a pessoa quando se põe a pensar com calma e com alguma sabedoria, a pessoa vai. Sim. Mas não é assim tão linear que a pessoa, quando está assim, portanto, com problemas, que se ponha assim a pensar nestas coisas, não é?